Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Agradeço muito a inscrição e a confiança no trabalho. Hoje a nossa aula vai ser sobre exportação no setor têxtil, né? Como conseguir clientes mesmo com baixo orçamento. A ideia dessa aula é deixar você ainda mais pronto para poder realizar suas operações de exportação, sendo exportando os seus tecidos, sendo exportando as suas peças, sendo exportando qualquer produto da linha têxtil brasileira. Fiz essa aula porque eu entendi que muitas pessoas estavam perguntando, né, e tinham uma grande restrição de orçamento, de como conseguir clientes mesmo que você não tenha, né, não tenha tanto orçamento, tem um orçamento limitado. Muitas das empresas com as quais a gente dialoga todos os dias são pequenas empresas e até médias empresas, então o orçamento ele acaba não sendo tão robusto. Desta forma, as empresas ficam até um pouco perdidas, os profissionais, né, de como conseguir entrar no mercado internacional sem gastar tanto dinheiro, né? Até acreditam que não é possível. Venho mostrar nesse vídeo algumas formas que a gente utiliza, algumas ideias que a gente tenta propagar para que mais e mais empresas, tanto pequenas quanto médias, entrem no mercado internacional, comecem a se beneficiar das nuances que o mercado, dos benefícios que o mercado propõe. Bem, vamos começar aqui, vou compartilhar minha tela para que a gente consiga ver uma apresentação que a gente fez aqui. Bem, então esse é o título da nossa aula, né? Como conseguir clientes mesmo com baixo orçamento. E vamos começar. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de falar só um pouquinho sobre mim, sobre a pessoa que vos fala. Não sei se todos já me conhecem, mas eu sou um entusiasta do setor têxtil, já trabalho com negócios internacionais há mais de 10 anos e sempre estive nessa área. Então, conheço bem as nuances do setor, todos os seus detalhes, sejam dos fios, sejam dos tecidos, sejam das peças. Então, o meu propósito com todo esse trabalho que a gente está realizando é colocar as empresas têxteis brasileiras no lugar onde elas merecem, né? No palco internacional, fazendo bonito, vendendo seus produtos, lucrando, sendo mais resiliente e travando as batalhas como tem que ser, né? Show, vamos lá. O propósito dessa aula, então, ela dar uma noção muito, as ideias e uma noção de como que vocês sem orçamento conseguem trabalhar. E por que essa aula é importante, né? Bem, a globalização, né, o fato das cadeias de suprimento, das cadeias de valor estarem no mundo todo, ela veio para ficar e ela, apesar dos seus abalos, ela se manterá assim, ela continuará dessa forma. Então, as empresas têxteis brasileiras, elas precisam ocupar o seu lugar de protagonismo internacional. Sejam elas sendo parte de uma cadeia de valor, por exemplo, uma indústria de tecidos, uma indústria de fios, uma indústria de beneficiamento, ou, ou exportando mesmo a peça pronta, sendo provedor dessas matérias para os consumidores que têm mais dinheiro, os consumidores de países ricos, um consumidor americano, um consumidor europeu, que pagam um bom preço para os produtos acabados brasileiros. Então, o propósito dessa aula é dar mais claridade a esse assunto. E bem, rapidamente, por que as empresas têxteis têm que exportar, né? Um dos pontos principais que eu vejo aqui, eu já detalhei muito no meu canal do YouTube e também no Instagram, mas eu sempre gosto de frisar, porque o importante da exportação é a gente ter constância, é a gente estar no médio e longo prazo. E quando a gente entende o porquê que a gente está fazendo isso, a gente consegue ter mais consistência, consegue ter mais clareza de que é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Bem, então os 4 pontos que eu gosto de frisar. 1. Lucrar mais. Bem, empresas exportadoras lucram mais que empresas não exportadoras. Isso já foi muito bem documentado, muito bem estudado. Geralmente as empresas têxteis conseguem praticar uma margem de lucro maior no mercado internacional do que no mercado doméstico. Isso afeta diretamente a sustentabilidade financeira e econômica do negócio no longo prazo, né? Empresas que lucram mais têm mais disponibilidade de caixa, conseguem investir, conseguem ser mais produtivas e conseguem prosperar de uma forma mais fácil. Reduz o risco do mercado brasileiro. Bem, não preciso dizer que nos últimos 30 anos o Brasil vem enfrentando crises cíclicas
sempre com alguma crise. A cada 4, 5 anos a gente vê o mercado ficar muito difícil, o mercado têxtil, grandes empresas quebrando, enfim. Não preciso lembrar de 2015, 2016, foram momentos muito difíceis para o setor têxtil. Também agora, claro, mas naqueles anos, com certeza, muitas empresas grandes sentiram a redução da demanda e isso impactou diretamente. Então o Brasil é um mercado muito arriscado, né? Um mercado muito instável. E se a gente for pensar em mercados como os Estados Unidos ou mercados europeus, ou mesmo alguns mercados prodígios aqui na América Latina, esses países vêm em crescimento contínuo durante muitos anos. Então, ao reduzir o risco de estar somente trabalhando no mercado brasileiro, você consegue reduzir o impacto das crises brasileiras no teu negócio e ainda aproveitar do crescimento das nações mais desenvolvidas, né? Então, assim, é muito importante diversificar esse risco do nosso mercado brasileiro. Reduzir o risco cambial. Bem, desnecessário dizer que o setor têxtil brasileiro ele é muito dependente do câmbio, né? Quando o dólar tem variações bruscas, como foi o que ocorreu de 2014 a 2015, 2015 a 2016 e agora em 2020 durante a pandemia, o dólar dispara de uma forma muito agressiva e toda a cadeia têxtil é dependente do dólar, seja do algodão, por ser uma commodity negociada a preços dolarizados no exterior, ou seja, se o dólar está alto, o produtor de algodão vai exportar a maior quantidade da sua safra, vai sobrar um pequeno estoque para atender a demanda brasileira, o preço no mercado brasileiro vai disparar. Como no poliéster, na viscose, na poliamida, no elastano, que são fibras muito dependentes da importação, né? Os polos produtores são todos asiáticos, então caso o dólar dispara, os preços desses insumos disparam. Sem falar em corantes, auxiliares e outros produtos que afetam diretamente o preço da matéria-prima têxtil. Então é importante entender que o Brasil tem muito essa questão do risco cambial. Nosso dólar varia muito e com isso leva a cadeia inteira. Quando se exporta, você tem um hedge natural, ou seja, você tem um aumento de custo aqui quando o dólar se valoriza, mas você tem um aumento de receita aqui. Então acaba que se torna natural, você sente menos essa variação cambial. E o quarto, que é a questão de você ter um posicionamento superior à sua concorrência, né? Empresas que exportam, elas têm um selo de qualidade natural e conseguem ampliar o seu posicionamento, né? Ampliar a sua participação no mercado doméstico. O cliente vê você como uma empresa de maior valor, a percepção de valor do cliente aumenta devido a você exportar. É como um selo natural de qualidade. Beleza. Agora a gente entra na parte da estratégia comercial, que a gente vai falar exatamente do que se propomos a aula. Primeiro ponto para conseguir clientes no exterior é entender que cliente você quer atingir, né? Qual é o cliente que você quer trabalhar. O que a gente se propõe aqui é entender um pouquinho melhor o seu perfil de cliente ideal. Por que o perfil de cliente ideal é tão importante nesse caso? Porque quando você vai buscar clientes internacionais, onde você já vai ter uma restrição, né? Você não vai conseguir talvez ter tantos clientes como no mercado doméstico, você vai ter que ser mais focado, é importante entender qual é o melhor cliente possível para você. Qual é o cliente que lhe dá mais retorno, né? Qual é o cliente que paga o seu preço sem reclamar, né? Quais os clientes que compram mais quantidade de você? E essa frase é fantástica. Qual o cliente que, se toda a sua carteira fosse igual a ele, você seria o gestor mais feliz do mundo, né? Então é importante entender qual é esse cliente, qual é o perfil desse cliente, se ele é um varejista grande, da linha esportiva ou da linha praia, se ele é uma confecção grande, né, se você trabalha com malha, se ele é um produtor de tecidos, caso você trabalhe com fiação. Então, quem é esse cara? Qual é o perfil dele, né? É importante fazer essa análise para a gente entender e deixar muito claro na cabeça das pessoas, tanto da nossa organização como as pessoas que vão buscar o mercado internacional, quem é o cliente ideal, quem é o cara, o nosso alvo, né? No mercado que a gente definir como o mercado que queremos trabalhar. Então, esse ponto é bem importante. O primeiro ponto, então, é definir de uma forma muito clara quem é o seu cliente ideal. E depois a gente tem que entender qual canal de distribuição nós vamos utilizar, né?
Eu já adianto que no mercado têxtil, né, na indústria têxtil, geralmente a gente utiliza um distribuidor internacional ou um representante comercial. Então essas duas formas são os canais mais fáceis, né, mais utilizados para distribuir o seu produto no exterior. Aqui eu separei os dois pontos, né, os dois contrapontos das vantagens e desvantagens de se trabalhar tanto com um representante internacional quanto um distribuidor internacional. Bem, vamos começar pelas vantagens. Um representante internacional, o que ele propõe de vantagens para a empresa? Bem, a operação é mais lucrativa. E por que ela é mais lucrativa? Bem, você não tem um intermediário para comprar o seu produto e revender, então você vai trabalhar direto com o cliente final. Dessa forma, o seu lucro, né, ele é muito maior do que se você tiver que passar para o intermediário, para aí o mesmo vender ao cliente final. Você tem melhores informações. Por quê? Porque quando você trabalha com um representante comercial e você tem uma tratativa semanal com ele, a qualidade das informações que você vai receber direto do seu cliente final, ela vai ser muito mais rica, né? Você vai ter como saber, por exemplo, se o produto que você está lançando ou se você já tem atende às necessidades daquele mercado, se você tem que melhorar em quais pontos, enfim. A quantidade e a qualidade das informações que você recebe de feedback do mercado vão ser melhores do que simplesmente se você fazer uma operação de venda para um distribuidor, né? Maior mix. Por que eu coloquei essa vantagem? Porque quando um cliente, você vai atender diretamente o cliente final, é muito possível que ele vá ter uma tendência a arriscar mais, que ele vá comprar produtos diferenciados do seu mix e não somente os produtos básicos. Né? Ele vai ter um apetite para risco, um apetite para comprar algum produto diferenciado maior do que um distribuidor teria. O quarto ponto, uma relação mais íntima com o cliente. Né? Quando você está atuando via um representante internacional e o seu foco é o cliente final, você consegue ter um relacionamento um pouco mais íntimo com o seu cliente. E acaba que todos os aspectos emocionais da venda, né, do negócio, acabam sendo mais valorizados, vamos dizer assim, em questão da tratativa comercial. Já um distribuidor, o que ele possui de características positivas? Bem, ele já possui o canal de distribuição montado, ou seja, ele já tem lá os seus vendedores, os seus clientes. Então, o seu produto, quando ele for entrar para o distribuidor, ele já vai ter uma saída muito mais rápida. Desta forma, ele vai comprar, ele vai repor esse estoque dele de uma forma mais rápida também. Ou seja, você não tem o trabalho de criar o canal, você já tem o canal feito, fazendo com que você amplie e consiga vender mais num curto prazo. Compram volumes maiores. Bem, o distribuidor ele vai trabalhar com escalas. Por quê? Porque ele é muito sensível a preço. Isso eu vou comentar nas desvantagens. Dessa forma, ele provavelmente, se vai comprar um produto seu, ele vai comprar uma grande quantidade desse produto para ter a escala que ele precisa, tanto para ter custo, como até para poder distribuir para vários clientes no mercado internacional. Então, ele vai comprar muito mais volumes, né, maiores volumes do que uma confecção ou do que um cliente final compraria de uma forma individual. Isso pode ser uma grande vantagem quando você trabalha com um produto básico, que você, para ser competitivo, precisa vender containers cheios, por exemplo. Então, um distribuidor ele vai ter essa capacidade financeira para poder trabalhar isso. Robustos financeiramente. Geralmente, o trabalho do distribuidor, né, se a gente pega e entende um pouco melhor como que o distribuidor trabalha, ele trabalha comprando de você e revendendo essa mercadoria no canal de distribuição dele. Então, ele não agrega nenhum valor, né? Ele acaba não agregando um valor, ele não vai comprar tecido, vai industrializar e vai pegar um produto de $5 e transformar em 17, de $8. Ele precisa comprar bem de você para poder vender bem para o mercado dele. É assim que ele ganha dinheiro. Dessa forma, a maioria dos distribuidores são muito capitalizados, porque eles precisam comprar bem. Então, assim, geralmente eles são robustos financeiramente. Então, é seguro, é mais seguro trabalhar com distribuidores porque eles têm mais capital. O quarto ponto que eu coloco aqui é a alta capilaridade no mercado. Ou seja, geralmente, como ele já tem um canal já feito de distribuição, a maioria dos grandes distribuidores eles conseguem pulverizar a tua marca em vários locais daquele mercado-alvo.
E isso é uma baita de uma vantagem, né? Enquanto com um representante talvez você teria que ter muitos anos para conseguir botar o seu produto em várias regiões, um distribuidor bem estabelecido, ele consegue fazer isso com muito mais velocidade. Beleza, pessoal? Então as vantagens são essas que eu escrevi aqui e agora eu quero falar sobre as desvantagens. Bem, o representante internacional, quais são as desvantagens deles? Bem, maior tempo de maturação. Então, assim, o representante, quando você vai começar um trabalho com ele, ele vai ter que ter um tempo para ele poder começar a abrir os clientes, enviar as amostras, apresentar os produtos, fazer todo um trabalho de introdução da marca no mercado-alvo. E esse trabalho, esse tempo, para representantes mais experientes, ele pode até ser encurtado, mas geralmente leva em torno de um ano. Segundo ponto, é difícil encontrar o bom profissional. Isso é a maior verdade de todas, é difícil encontrar um bom profissional. Geralmente os melhores profissionais já estão com as líderes de mercado, com as empresas líderes de mercado. Então esse acaba sendo talvez um dos pontos mais difíceis de se encontrar, é um bom profissional para fazer a representação têxtil. Mais tarde, em alguns slides para frente, eu vou comentar algumas estratégias que eu utilizo, tenho sido muito bem sucedido, de conseguir achar bons profissionais nesse ramo. Terceiro ponto, não terá pronta entrega no mercado local. Então, isso é um ponto que eu vejo que é uma desvantagem. O fato de você ter um distribuidor que tem uma pronta entrega do teu produto no local, no mercado doméstico, ele facilita muito o trabalho, né? Ele te dá mais velocidade no momento que você ou precisar ter um pequeno cliente, ou precisar de uma amostra, enfim. E o quarto ponto é trabalho limitado a clientes maiores. Bem, o representante ele vai ganhar uma porcentagem das vendas que ele fizer. Dessa forma, ele não vai ter muito tempo para atender pequenos clientes, ele vai ter que ir em grandes clientes até para poder viabilizar a operação e também porque grandes clientes vão ser os grandes importadores, né? Os que conseguem importar, né? Que a importação ainda em muitos países é um processo burocrático, precisa de um nível de profissionalismo maior da empresa. Então, geralmente será uma empresa em média, talvez uma pequena indo para uma média empresa que vai conseguir ter tanto capacidade financeira como capacidade operacional para poder realizar a importação. Então, o seu trabalho vai ficar um pouco limitado a clientes maiores, né? Bem, distribuidor. Quais são as desvantagens de se trabalhar com distribuidor? Bem, eles são muito sensíveis a preço. Como eu expliquei aqui há pouco, como que o distribuidor ganha dinheiro? Ele tem que comprar o produto de você com preço bom para ele poder vender no preço bom. Ele não agrega nenhuma camada de valor aqui. Ele tem o canal de distribuição, ele tem a venda e ele vai comprar de você. Então, o preço que você praticar com ele vai ser um preço, e ele vai lhe pressionar para isso, que seja o menor preço possível. Porque o lucro da operação dele vai estar diretamente relacionada ao quão baixo seu preço for. Então, você sempre vai ter discussão de preço com o distribuidor, né? Você sempre vai ter pressão muito grande de preço para que você consiga ter o menor preço possível, a fim dele conseguir lucrar mais lá. Segundo ponto, geralmente por eles serem mais robustos financeiramente e trabalharem, né, de uma forma assim, eles vão comprar de você, vão vender no mercado doméstico, geralmente com prazo de pagamento para o consumidor final, é muito possível que eles venham pressionar você por prazo de pagamento mais longo, né? Ou seja, eles vão exigir, talvez, depois de alguns negócios, um prazo aí de 60 dias depois de embarque, de pagamento, ou um prazo aí de 90 dias, ou até de 120 dias após embarque. Isso depende de muita da negociação, mas geralmente quando a negociação evolui para algo bacana, os distribuidores vão exigir esse prazo para eles reduzirem o ciclo financeiro deles, né? Para eles não terem que comprar e receber lá somente no médio prazo. Terceiro ponto, avessos a risco, produtos básicos. O que eu quis dizer com isso? Como um distribuidor ele precisa comprar bem e para poder vender bem, ele geralmente não vai arriscar muito no teu mix de produto. Então, se você tiver um produto best-seller, algo que vende muito, algo básico, ele tende a priorizar esse tipo de produto
em relação a um produto muito diferenciado, alguma coisa muito mais cara e tal. Por quê? Porque ele vai querer entrar no que ele já sabe vender e não vai querer talvez inventar muita historinha. Então eu boto isso como um ponto negativo, porque as empresas vêm cada vez mais tentando inovar, criando produtos diferenciados para cobrar um preço maior, tentando sair da basiqueira, né, da quantidade de básicos. E o quarto ponto que eu coloquei, que eu falei que o relevante é preço e prazo. E por que eu botei essa frase tão em seco? Porque um distribuidor internacional, ele é muito mais, no meu ponto de vista, com as experiências que eu já tive, talvez você tenha experiências diferentes, mas ele é muito mais pragmático. Todo o negócio dele vai depender do seu preço, do seu prazo de entrega e da sua qualidade. Então, vão ser 3 aspectos que ele vai avaliar muito. Mas se você já não tiver um bom preço, o negócio provavelmente vai entruncar. Então, ele é muito mais, menos emocional em muitas questões do negócio e vai ser muito prático nas questões que importam. Então, se por acaso um momento que você não está com uma boa condição de preço, uma boa condição de prazo, é muito possível que essa relação ela possa ser simplesmente pausada para um próximo momento. Então, esses são os aspectos, pessoal, que eu interpreto que vocês têm que analisar quando forem decidir qual canal utilizar. Eu gosto de um mix dessas duas formas. É possível mixar, é possível ter um representante internacional no mercado-alvo e também ter um distribuidor, só que aí a situação ela fica um pouco mais complexa, mais variáveis para você lidar, né? Então, fechou. Caso você tenha escolhido ir pela linha dos distribuidores, então a gente consegue seguir nesse aspecto. Como achar os distribuidores, então, né? Pô, Daniel, então eu defini que quero distribuidores, mas eu não faço ideia de como eu acho esses distribuidores. Bem, vamos lá. Primeiro ponto que eu acho que é interessante, você consegue achar esses distribuidores. SECOM. O que é o SECOM? SECOM é um escritório comercial brasileiro que fica geralmente anexo às embaixadas e que o único propósito deles é facilitar os negócios entre o Brasil, né, e o país-alvo. Então, se você, por exemplo, quiser entrar no mercado colombiano, você pode entrar em contato com a SECOM de Bogotá, que é a capital, geralmente ficam na capital, essas embaixadas, e pedir um tipo de auxílio para eles. O trabalho mais relevante que eles podem fazer para você é passar uma listagem de importadores, tá? O que eles querem dizer? Eles vão pegar a sua NCM que você vai passar para eles, vão realizar uma consulta nas databases de aduanas que eles têm lá e vão lhe passar uma listagem, aí pode ser uma listagem de mais de 100 possíveis importadores do teu produto no mercado colombiano. E isso é muito bom, isso é muito positivo, isso reduz muito o tempo de trabalho, né? Geralmente os que mais importam vão ser os distribuidores, né? Então assim você já consegue ter uma boa noção de quem distribui naquele mercado. O que eu sugiro que você faça é quando receber essas listagens, você fazer um filtro, né, baseado no seu PCI, né, dos distribuidores que mais encaixam no seu perfil de cliente, né, nos distribuidores que mais encaixam para atender o seu perfil de cliente ideal. Então, essa listagem, você pode receber ela, não tem custo, porque já é bancado com dinheiro dos nossos impostos. Então, é um bom ponto de partida para você conseguir essas informações. O que acontece também é que eles podem passar informações sobre as mídias especializadas, que é muito interessante caso você busque um distribuidor, porque você consegue aí entender qual que é a mídia especializada. Geralmente esses distribuidores, eles anunciam nessas mídias, né? Fechado. Tendo a listagem, o que você pode fazer? Você pode fazer, só vou tirar minha cara aqui para vocês conseguirem ler. Você pode fazer... Tirei aqui. Rapidinho, pessoal. Vocês podem fazer, então, a prospecção direta dos seus distribuidores, né? Ao vocês acharem esses distribuidores, a listagem de distribuidores, vocês conseguem ir para uma abordagem de prospecção direta, né? Que é basicamente entrar em contato com esses distribuidores, telefonar para eles, né, via Skype, enfim, e apresentar a sua empresa, apresentar os seus produtos, a fim de conseguir conquistar o interesse deles.
como é uma relação comercial normal aqui no Brasil, né? É uma prospecção direta. Esse método ele funciona bastante, tá, pessoal? Então, assim, muitos dos distribuidores, das empresas que distribuem produtos, eles estão abertos às novidades do mercado. Então, assim, você provavelmente vai ter um nível de abertura maior do que simplesmente uma confecção, se fosse comprar tecido, por exemplo, lhe daria, né? Então, um distribuidor, ele acaba sendo geralmente mais aberto a negócio, mais aberto a novidade, e por isso ele vai querer buscar isso. O que eu acho que tem que ser avaliado muito bem é estar pronto para fazer essa prospecção direta, né? Nada pior do que você ir despreparado e acabar fazendo feio nesses mercados, né? Então, algumas coisas que eu coloquei aqui que eu acho muito relevantes. O primeiro ponto é a questão da linguagem. Você tem que saber falar, ou você tem que ter um funcionário treinado para falar o idioma do cliente, né? Seja se você está buscando nos Estados Unidos, alguém que fala inglês bem, ou seja, que você quer trabalhar na América Latina, alguém que fala espanhol bem. E o inglês para outras partes do mundo, né? Se você tiver sorte que consiga que essas empresas falem inglês. Desta forma, você tem que estar muito preparado, muito bem estruturado no idioma do seu cliente. E aí você tem que também estar treinado com o script comercial, né? Você tem que saber o que falar, você tem que saber quais são os pontos positivos da sua empresa, você tem que saber vender, você tem que saber filtrar esses distribuidores para saber se ele realmente é o cara que você está buscando. E, no meu ponto de vista, possuir alguns tipos de materiais de apoio que vão ajudar você a conseguir repassar, mais credibilidade para o seu distribuidor, para o cliente que você vai conquistar, distribuidor ou cliente, e também ter mais informações como, enfim, ter amplitude nos materiais que você vai ter, que eu vou repassar aqui. Dois materiais que eu acho muito importante que eu coloquei aqui. O Company Profile, que ele é basicamente um material institucional da sua empresa, onde ele apresenta, quem vocês são, né, o que vocês fazem, né, e por que vocês fazem isso. Ações sociais da empresa, ações ambientais, que é muito forte no mercado internacional, fotos físicas da sua empresa. Você tem que pensar que com o Company Profile você precisa gerar credibilidade. O cara precisa olhar o teu material e entender que você é uma empresa sólida. Vale lembrar que os primeiros negócios devem ser com pagamento antecipado. Então você precisa que o cliente confie em você para fazer esse pagamento antecipado. Dessa forma, é muito importante demonstrar solidez, robustez, seriedade, profissionalismo, para que você consiga conquistar a confiança do seu cliente e ele se sinta totalmente seguro em pagar antecipadamente o seu pedido. O segundo material que eu acho que tem que ter é catálogo digital. Beleza, você vai fazer uma prospecção direta, você precisa ter um catálogo digital, você precisa ter fotos de boa qualidade dos seus produtos, uma boa descrição, fotos da peça final se você trabalha com material semi-elaborado, por exemplo, tecidos, né? Enfim, você tem que ter esse catálogo digital, porque esse catálogo digital, junto com o teu Company Profile, que vai gerar um interesse no distribuidor de querer conversar com você, né? Primeira coisa que ele vai te pedir é um catálogo e essas informações para que você consiga gerar o interesse necessário. Eu não coloquei aqui, mas um outro ponto que eu acho que é importante é você ter um material de venda adequado, um material de venda traduzido, um material de venda que compreenda tanto para as suas amostras, né, físicas. A gente sabe que o mercado têxtil é um mercado que precisa sentir, né, compra com a mão, compra de uma forma muito sensorial. Então é muito importante você ter também um material de venda que seja econômico, né, porque caso você precise mandar para 10, 15 distribuidores, você tenha isso de uma forma custo eficiente, né, uma forma econômica. O quarto ponto que eu gostaria de frisar é redes sociais. Isso hoje a indústria ainda não está tão acostumada a ter, mas é muito importante que tenha uma rede social muito forte. Talvez uma rede social em outro idioma, que possa postar fotos, que possa interagir com o público. As redes sociais são hoje uma grande forma de se comunicar com o seu cliente, uma grande forma de apresentar o melhor da sua empresa para o seu cliente. E é sem dúvida uma excelente forma de captar clientes. Inclusive com as redes sociais você consegue fazer inclusive até propaganda, né? Você consegue fazer via Facebook Ads e tudo mais, propagandas que podem ajudar ainda o seu distribuidor. Deixa eu botar minha cara aqui de volta para vocês. Beleza, pessoal. Então,
Um segundo aspecto que eu gostaria de falar, de outra forma de conseguir achar distribuidores, é os programas setoriais. O que são os programas setoriais? Os programas setoriais, eles são programas que a Apex, Agência Promotora de Exportações do Brasil, faz em parceria com as organizações de classe. Como nós estamos falando do têxtil aqui, a gente está falando da parceria da Apex com a BIT, que se chama Tex Brasil. Qual é o benefício? O que esse programa fornece? Bem, o maior, o que ele é mais conhecido é por oferecer subsídios para a participação de tanto feiras internacionais como rodadas de negócio e missões empresariais de prospecção. Ou seja, uma parte dessa verba vem do governo, então você é subsidiado para exportar o seu produto. Se custaria 100, você talvez pagar 50, né? Então é uma boa forma também de encontrar novos parceiros de distribuição via essas feiras internacionais, rodadas de negócio e missões empresariais de prospecção. Além disso, eles também promovem a você inteligência comercial, né? Ele consegue te dizer mais informações daqueles países e até fazer um tipo de estudo de país-alvo para você, tá? Muito bacana, super recomendo, é uma tarifa única que geralmente ela tem desconto baseado no nível de faturamento, quanto menos você fatura, maior é o seu desconto, ou seja, é ideal para pequenas e médias empresas. Vamos lá, matchmaking. O que é matchmaking? Matchmaking, ele é um serviço que empresas especializadas entram em contato com possíveis clientes nos países-alvo e realizam abordagens, né? Uma empresa especializada em negócios vai telefonar, vai mapear, telefonar, fazer prospecção para você em outro país, tá? Isso é bem interessante e gera bastante resultado. O programa setorial, geralmente, ele acaba fazendo umas 2 vezes ao ano um projeto com subsídio nesse aspecto. Mas você pode contratar a parte também, se você quiser fazer até um roadshow, uma rodada de eventos no país, né? E o quinto é feiras internacionais. Daniel, feiras internacionais são caras. Elas são caras, tá, pessoal? Não é barato, não. Se expor numa feira internacional não é barato, não. Mas o que eu gostaria de abordar aqui é 2 aspectos econômicos. Você poder ir como visitante e contatar possíveis clientes no evento, ou outro, você expor em conjunto com uma empresa que não seja concorrente sua, que tenha um público similar. Dessa forma, eu vejo que é uma excelente forma de você conseguir, além de visitar a feira, né, conseguir contatos interessantes com possíveis distribuidores. Bacana. E agora, optei por ir via representantes. Quero achar representantes. Bem, agora o negócio muda um pouco. Por quê? Porque representantes não vão ter em listas de SECOM, não vão ter em relatórios de inteligência comercial. E eu vou botar aqui 3 formas que são econômicas para fazer isso, tá? Para achar representantes. A primeira forma é a coisa mais simples do mundo: indicações de clientes. Vou contar uma história de algo que eu fiz há pouco tempo, 2, 3 meses atrás, deu um excelente resultado. Eu fui para um país, o Paraguai, e fui lá, fiz uma agenda lá nos principais líderes de mercado do meu segmento. Eu trabalho com malha, com tecidos, então eu fui nas 2 maiores confecções do meu segmento lá, consegui a agenda para mostrar as novidades. Nessas reuniões, eu acabei conseguindo abertura para falar com os clientes e perguntei uma indicação de um profissional que pudesse representar a minha marca naquele país. Os clientes recomendaram, né? O líder de mercado me recomendou uma pessoa. E essa pessoa, o que eu fiz quando eu consegui esse contato? Eu validei esse contato em todos os outros clientes daquela semana. E a última reunião que eu tive naquela semana no país foi com o representante. Então eu já tinha uma grande gama de referências positivas da pessoa para aí chegar e poder fechar um acordo de representação com ela. Então o que eu recomendo que você faça? Veja o país que você quer atingir, veja quem são os principais players, utilize as informações da SECOM e faça uma pré-agenda, uma agenda para que você fique aí uma semana trabalhando nesse país, atingindo esses clientes. Quando você for para esse... Tente agendar com os líderes de mercado, né?
vá, sente, converse com os clientes e comece a filtrar nomes que vão aparecendo nas conversas e nas reuniões que você vai ter. Com esses nomes filtrados, você vai validando ele com seus clientes. E dessa forma você vai conseguir chegar a 1, 2, 3 nomes, talvez, que possam te dar uma visão mais ampla de como trabalhar, de possíveis parceiros para você estabelecer um trabalho de representação comercial. Bacana, isso funciona, já testei e hoje já estamos tendo ótimos resultados com o representante. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo ponto, feiras internacionais. A ida como visitante, que é mais econômica, ou expositor, que é o melhor dos mundos, mas é uma situação um pouco mais cara, ele vai te dar uma ampla gama de contatos no evento. Então, assim, eu já fui em feiras, por exemplo, onde a gente teve mais de 400 atendimentos em 4 dias. Ou seja, muitos clientes que passam pelo evento. Dessa forma, você tem aí uma amplitude de contatos possíveis para fazer, para conseguir nomes de representante comercial. Inclusive, até nos próprios eventos, as empresas vão, né, os agentes comerciais vão, representantes comerciais vão, para tentar achar representadas. Então, dá para fazer exatamente o que eu falei no ponto 1 na feira, né? Acha um contato bom lá e valida com os clientes daquela região. Eu acho que isso é um excelente ponto para conseguir. O terceiro ponto, contatos no setor, networking. O que eu quis dizer com isso? Bem, você deve, provavelmente se você trabalhar no setor têxtil, você deve conhecer várias outras empresas têxteis ou algumas empresas têxteis que não são concorrentes com você. Nessas empresas vão ter executivos, vão ter gerentes comerciais, vão ter gerentes de exportação, que podem, caso você tenha um networking no setor, te indicar um representante comercial. E por que eu digo indicar? Porque às vezes uma pessoa que trabalha no ramo têxtil, ela geralmente tem várias representadas. A pessoa, por exemplo, ela representa linha de costura, ela representa tecido plano, ela representa tecido de malha, e ela representa jeans. Vou dar um exemplo prático. Essa pessoa tem muito mais acesso, muito mais informação, né? Uma pessoa do mercado têxtil, ou seja, já entende as suas nuances, e ela provavelmente daria certo trabalhando com o seu produto. Por quê? Porque ela já tem toda essa linha, gama de clientes. Ou seja, você ter networking com outro setor, ou o seu diretor, ou o seu presidente ter networking com outras empresas que não são concorrentes, é importantíssimo para você conseguir uma indicação de representantes comerciais de uma forma que vá poder gerar parcerias e gerar valor para o seu negócio. Tá? Então, esses são 3 pontos que eu gostaria de clarear de como achar representantes internacionais. Isso é um grande desafio em todo o mercado, mas são 3 métodos que são muito baratos se a gente for comparar com, por exemplo, contratar uma agência para contratar esse executivo e que podem funcionar de uma forma muito legal. Beleza, pessoal? Vamos passar aqui. Fechou. Cuidados. Aí agora é um ponto que eu gostaria de falar com vocês de um aspecto bem importante. Eu vou até mudar aqui para falar para vocês cara a cara melhor essa situação. Tenha muito cuidado quando você vai contratar um representante comercial ou vai fazer um acordo de distribuição com o mercado internacional. Por quê? Porque devido à escassez de contatos que vão te surgir no primeiro momento, você tende a ser menos criterioso do que você seria com representantes domésticos, que você tem mais quantidade, mais disponibilidade. Só que no exterior você tem que ser ainda mais criterioso, porque você não vai ter muito controle do que essa pessoa vai fazer com a sua marca. Porque você vai estar longe, o seu controle ele é limitado. Então, assim, tenha muito cuidado com isso, tenha um filtro muito grande, seja muito profissional na hora dessas conversas. Sempre lembre-se que o representante ou distribuidor, ele é a tua marca no exterior. Então, assim, você precisa contratar alguém ético, alguém profissional, alguém que já tenha conhecimento, alguém que não vá fazer algo errado com a tua marca lá, né? Pessoal, você, com tantos anos de marca, você acabar se queimando num país inteiro por causa de uma pessoa ou de uma empresa, não dá, né? Então, assim, o que eu recomendo é que seja muito criteriosa, avalie aspectos éticos, valide no mercado essa empresa ou esse profissional, para que você não tenha problemas no futuro. E um outro aspecto que faça um contrato de trabalho com essa empresa ou
essa pessoa. Entenda, né, bote no papel todas as responsabilidades de cada parte, né? Busque por um termo chamado Gentleman Agreement, que é um acordo de cavalheiros em inglês e que geralmente é utilizado para fazer esse tipo de acordo internacional. Acordo de cavalheiros, né? Então assim, vai contratar um distribuidor? Bacana. Já deixe claro suas expectativas, quanto você quer vender naquele mercado nos próximos anos. Se for dar exclusividade, que ele vai pedir de largada, já coloque pedidos mínimos. Vá construindo uma relação que seja boa para os dois lados e que as duas partes saibam o que está sendo negociado e suas obrigações e responsabilidades. Dessa forma, você vai economizar muito tempo, dinheiro, trabalho com problemas. Beleza, pessoal? Vamos voltar aqui para fazer somente o fechamento. Então, se você ainda tem dúvidas ou ainda não se sente preparado para começar a exportar ou ainda tem, enfim, muitos pontos em aberto, nós fizemos dois produtos digitais para esse nicho de mercado, tá? Uma consultoria online, uma consultoria comigo, 2 horas de trabalho comigo, onde a gente vai avaliar e vai especificar a sua situação no mercado, né? Vamos discutir o seu ponto específico, que produto que você trabalha, quais mercados você tem que trabalhar, como começar, onde achar representantes, distribuidores, enfim, vamos tratar disso de uma forma muito específica, respondendo todas essas dúvidas e construindo com vocês o plano de exportação. E um outro produto digital que a gente também tem, que é um e-book. E esse e-book, ele tem de forma muito detalhada vários aspectos da exportação, de como construir um plano estruturado. Ele se aprofunda muito no que eu passei para vocês aqui nessa nossa aula, e em vários outros aspectos aí, ficou um trabalho bem bacana, bem completo. Então assim, estamos com esses dois produtos, tanto a consultoria como o e-book geram muito valor, nós já tivemos, graças a Deus, pessoas que compraram e que já nos deram muitos feedbacks positivos, então tenho certeza que podemos gerar muito valor para vocês. E os links desses produtos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Quero agradecer então a aula, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está no YouTube, a gente está no Instagram e a gente está no LinkedIn também. E estamos aí à total disposição para poder internacionalizar esse setor que tanto amamos. Beleza? Muito obrigado, até a próxima.